Novo livro do Apocalipse ou da Revelação, capítulo 52, título: Cinzas, uma humilhação sem perdão. 1. Eu sei, todos sabemos que isso das cinzas na quarta-feira das ditas é apenas um rito. Uma coisa faz de conta, à semelhança da hóstia da missa, que também é pão, comida, faz de conta, e corpo de Cristo faz de conta. Parece uma blasfémia isto que acabo de escrever acerca da hóstia na missa, mas não é. Blasfémia é o que a nossa Igreja Católica multiplica por aí todos os dias da semana e todos os domingos nas igrejas paroquiais, como se semelhante rito tivesse alguma coisa a ver com aquela palavra de ordem politicamente conspirativa e subversiva de Jesus. Fazei isto em memória de mim. Digo aqui e escrevo com todas as letras: não tem. Não tem! E haja quem na nossa Igreja Católica me desminta. Porém, mesmo como rito apenas, isso das cinzas na quarta-feira das ditas constitui uma humilhação dos seres humanos. Uma humilhação sem perdão. 2. Dizem que é para mostrarmos, afirmarmos que nós, seres humanos, não somos nada diante de Deus. Mas que Deus é esse que se sente honrado e glorificado com os seres humanos que se ajoelham diante de um clérigo fardado, paramentado a rigor, com as cores roxas da dor e da morte, para que ele o humilhe ainda mais e lhe lance na testa, junto à raiz dos cabelos da cabeça, um naco de cinza. E ainda faça acompanhar este gesto de humilhação com estas macabras palavras: lembra-te, ó homem, nem que seja mulher, chama-lhe homem, o que humilha ainda mais a mulher, que és pó, e em pó te has de tornar. 3. A fila dos humilhados, mais humilhadas que humilhados, será nestes nossos tempos muito mais reduzida do que nos da cristandade, porque as pessoas hoje, felizmente, já se deixaram dessas coisas. O que não deixa de impressionar e de chocar é que a hierarquia da Igreja continua a manter esse rito e incita os seus párocos a realizá-lo com as poucas devotas que ainda lhes aparecem, olhos no chão, corpos de negro vestidos, no dia imediatamente a seguir ao do Carnaval. Simbolicamente, tudo isto é um desastre eclesial e causa de mais ateísmo na sociedade. Porque revela uma Igreja que não se atualiza, não integra na sua pastoral os novos dados das ciências humanas sobre os seres humanos, ao mesmo tempo que continua a orientar-se por uma teologia nos antípodas da teologia de Jesus, o de Nazaré. 4. À luz da teologia de Jesus, a glória de Deus consiste em que o pobre viva! Em que o pobre viva! Saia da sua condição de pobreza e de humilhação à força. Cresça em estatura, em idade, em sabedoria e em graça. O mesmo é dizer em intervenção política. Portanto, tudo ao contrário do que este rito das cinzas simbolicamente diz e faz. 5. Alguns bispos residenciais aproveitaram e fizeram divulgar nas respectivas dioceses mensagens cores mais que escreveram propositadamente para esta ocasião. Pensam que algum deles foi capaz de pôr em questão esta prática das cinzas e outras do género e de dar à Igreja a que preside a boa notícia de Jesus: misericórdia quero, não sacrifício. Nenhum deles tem a audácia de sair dos trilhos destas tradições sem tradição evangélica. Será que vivem neste tempo e neste nosso tempo, ou num mundo e num tempo de fantasia? 6. Do que o nosso país e o nosso mundo hoje e sempre mais precisam é de pessoas e de povos que cresçam em dignidade, não em humilhação, em protagonismo político, não em religião e submissão, o que pressupõe crescer todos os dias em sabedoria e em graça, que o mesmo é dizer crescer em ser, em liberdade. O poder que hoje nos persegue por todos os lados e nos quer reduzidos a coisas, a súbditos calados e obedientes,
só se combate e se derruba com pessoas e povos que cresçam todos os dias em sabedoria e em graça, por isso, em ser e em liberdade, como Jesus, o modelo dos modelos de ser humano, cresceu. 7. Para isso é que deve trabalhar a Igreja nas múltiplas igrejas em que historicamente subsiste. Mas isso elas não fazem, nem podem fazer, porque todas elas, umas mais outras menos, são também poder, movimentam-se na órbita do poder, comem à mesa dos privilégios e também lhes interessam pessoas e povos submissos, resignados e obedientes. Terão de ser as pessoas e os povos à revelia das hierarquias eclesiásticas e dos executivos das nações e em resistência ativa a elas e a eles que hão de virar o bico ao prego e mudar a história, de acordo com aquele princípio revolucionário que diz às vítimas, aos oprimidos, aos súbditos, que façam sempre o contrário do que o seu inimigo quer. E do inimigo das pessoas e dos povos fazem também parte das hierarquias eclesiásticas e os executivos das nações. 8. Fazem-se chamar pais dos povos, e alguns, os menos cruéis, é isso que querem ser para eles, mas até aí Jesus, o homem lúcido, por antonomasia, lança o seu alerta libertador politicamente maiútico e diz: a ninguém chameis pai sobre a terra. A palavra de ordem tem algo de chocante, porque logo pensamos nos nossos pais de sangue, mas Jesus tinha sobretudo em mente os chefes das nações que gostam de se fazer passar por nossos pais ou por nossos benfeitores, mas para mais facilmente poderem perpetuar sobre nós o seu domínio. Nunca poderemos esquecer que a linguagem de Jesus é essencialmente política, não religiosa, nem doméstica ou familiar. Política. 9. Jesus sabe que é pela política que as pessoas e os povos podem ser salvos e que fora da política, não confundir com o poder sempre perverso, não há salvação aqui e agora. E é com o aqui e agora das pessoas e dos povos que ele está de veras preocupado. E foi por isso que levou o seu combate político sempre desarmado, mas também sempre determinado, até ao enfrentamento duélico, no qual deu a própria vida para que a vida em abundância e de qualidade continue a fazer o seu curso na história sem deixar ninguém, pessoa ou povo, de fora da mesa comum e partilhada. 10. Nem os párocos, nem os bispos que hoje temos, mais clérigos e hierarcas do que presbíteros e bispos da Igreja, respectivamente, estão preparados para irem por aqui e fazerem a Igreja ir também. Tampouco sei quando é que chegaremos a ter presbíteros e bispos assim, definitivamente arredados do poder e dos privilégios, companheiros maiúticos das pessoas e dos povos, mais parteiros delas e deles do que seus pais. Pai, só há um, diz Jesus, e esse é criador de filhos em estado de maioridade, preparados para viverem na história como se ele não existisse. Não é benfeitor, uma postura hoje muito espalhada, apesar de tremendamente castrante, repugnante e humilhante. 11. Para nosso mal, fomos todos, educados, deseducados, para sermos benfeitores, não para sermos maieuticamente libertadores. E é por isso que gostamos muito de pessoas como Madre Teresa de Calcutá, a quem corremos a beatificar e a canonizar, e odiamos e matamos pessoas como Jesus, o de Nazaré, porque ele nunca foi por aí. A experiência que ele tem de Deus, é que ele é criador, não é benfeitor. É libertador, não é protetor. Cria filhos à intempérie, para que sejam gente fecundamente autónoma e maiútica. Em vez de organizar ritos nos templos, como o das cinzas, da quarta-feira das ditas e o da missa diária, cria relação de afeto com cada uma das pessoas e diz-lhes, faz com elas atrevidas palavras de ordem como estas: levanta-te e anda, Lázaro, sai para fora, desatai-o e deixai-o ir. Queres ficar curado? A tua fé te salvou.
Levanta-te, toma a tua enxerga e vai para casa. Desce e o teu filho viverá. Cala-te e sai desse homem. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem, vive e faz como eu, segue-me. 12. Nunca um benfeitor fala assim às pessoas e aos povos, porque o que mais pretende é ter à sua volta um exército de súbditos, atentos e reverentes, não pessoas e povos desenvolvidos em sabedoria e em graça, em ser e em liberdade, numa palavra, em protagonismo político. Vão por mim. Tal como eu procuro ir pelo Evangelho e por Jesus, o caminho que nos faz humanos, e finalmente por Deus Criador, o de Jesus. 13. Nunca o ser humano é tanto como quando vai por Jesus de Nazaré, o homem para os demais, não ao jeito do benfeitor que cria dependentes, mas ao jeito do libertador que promove autonomias e protagonismos, se possível ainda maiores do que os dele próprio. Deixemos de vez o rito das cinzas e o das missas. Ousemos ser daqueles 2 ou 3 que se reúnem na casa uns dos outros, em nome e em memória de Jesus, para sermos outros Jesus hoje e aqui. Ousemos a política, a prática política, sem jamais cedermos à tentação do poder e dos privilégios. Se assim fizermos, andará em nós, nos nossos corpos militantes, já presente o amanhã dos povos, onde a ternura e os afetos valerão mais, muito mais, do que todo o ouro e todo o dinheiro do mundo. 2008, fevereiro 5. É o fim do capítulo 52 do novo livro do Apocalipse, ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.